Diga comigo, ora. Diga mais alto, irmão, diga, ora. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Amém? Demorou a leitura de hoje, né? Esse texto nos faz refletir muito sobre a importância de quem é o autor, de quem é a estrela de todas as coisas, que é Jesus. Quem é que deve ser adorado, quem é que deve ser reverenciado. As Escrituras, elas giram em torno do próprio Cristo. Amém? As Escrituras giram em torno do próprio Cristo. O escritor deste livro, Mateus, que era um discípulo de Jesus, ele começa, antes de falar de como foi o nascimento de Jesus, ele começa trazendo uma espécie da genealogia do Cristo, uma evidência da sua direção, uma carta aos judeus. Ele já começa trazendo a genealogia, evidenciando de onde Jesus veio, quem é a sua geração, isso é importante. Mas ele começa dizendo que o nascimento de Jesus foi assim, ele começa a narrar. E Mateus, ele narra a história contada, direcionada justamente para o pai de Jesus, que era José. A história do nascimento de Jesus, ela é registrada por Mateus e registrada por Lucas. Lucas era um doutor. Lucas, ele já evidencia quando o anjo aparece justamente para Maria. Ele não evidencia a aparição do anjo para José. Ele fala da aparição do anjo de Deus falando com Maria. Ao passo que Mateus fala que Deus veio e falou com José. Então, os dois estão corretos, porque tem uma participação clara de José nesse lugar, na história do nascimento de Jesus, e tem uma participação da mãe de Jesus, da própria Maria, uma participação, alguém que foi chamado para estar aqui. O nascimento de Jesus foi um dos eventos mais aguardados da história bíblica, mais aguardados. O nascimento de Jesus, ele trouxe lições importantíssimas para mim e para você. Inclusive, o subtítulo dessa mensagem é lições que aprendemos com o Natal, com o nascimento de Jesus. Quando observamos os detalhes da história de Jesus, os detalhes do nascimento de Cristo, os detalhes de como transcorreu toda a história a respeito de Jesus, o nosso coração começa a se encher de alegria, porque ali tem um propósito claro. Deus, ele providenciou todas as coisas para que acontecesse do jeito que, sabe, que aconteceu. Quando Adão caiu, Deus não pôs a mão na cabeça dizendo, e agora? Quem poderá me defender? Você já imaginou Deus assim no jardim? Aí aparece o Chapolin Colorado, dizendo não contava, né? E ajudando Deus ali. Não, Deus não estava, e agora, meu Deus, Adão. Deus não ficou andando para um lado para o outro, como quem está devendo um boleto no dia seguinte, dizendo, meu Deus, e agora o que eu faço? Deus tinha tudo sob controle. Deus tem todas as coisas sob controle. Por que Deus não impediu? Porque senão ele não seria Deus. Ele seria um manipulador, né? Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa, ao menos, aprender a servi-lo com liberdade. Apesar que o ser humano gosta de ser escravo, Deus odeia a escravidão. Deus nos deixou livre, escolhemos errado, escolhemos certo. Ora, culpamos Deus, né? Mas Deus já está acostumado com o nosso senso de transferência de culpa. Mas Deus, muito livre quanto a isso, sabedor de todas as coisas, deixou Adão com liberdade, a Eva também com liberdade, e aconteceu o que aconteceu. O pecado destruiu, desviou o homem do propósito central de Deus, que é viver para a glória de Deus. Desde então, o Antigo Testamento vem mostrando toda a luta do ser humano, que é de tentar voltar-se para Deus com a sua própria força, na força do seu braço, tentando, e aos trancos e barrancos. Esse relacionamento precisava ser restaurado. O propósito central da vinda de Cristo está registrado
nas palavras do próprio anjo para José, quando ele diz: porque esse que está no ventre de Maria, a qual você, José, dará o nome de Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados dele. Salvará o seu povo dos pecados. Deixa eu te fazer uma pergunta: você só estará salvo no céu, ou aqui é possível ser salvo? É claro que é possível. Não estar debaixo do governo do pecado é tornar-se salvo pelo poder e a graça de Cristo. Porque o propósito central da vinda de Jesus é salvar eu e você dos nossos pecados que tão de perto nos rodeia. A mensagem do nascimento de Cristo, ela foi anunciada pelo céu, pela terra, pelos profetas, os animais, as galáxias, tudo que glorifica a Deus no dia do nascimento de Cristo, celebrou o próprio Deus através do nascimento. Todas as coisas glorificaram, até as estrelas honraram o nascimento de Jesus. Os animais honraram o nascimento de Jesus. Essa semana eu vi um vídeo legal, acho que de IA com certeza, como se tivesse uma imagem de uma pessoa deitada numa manjedoura e um monte de animaizinhos indo lá e vendo. Aí estava o título assim: a visão de Jesus quando ele nasceu. Aí estava um burrinho lá olhando. Aí depois vinha uma ovelhinha, olhava. O que era aquilo? E é incrível porque Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, justamente um lugar onde se alimentava animais. Mais para frente a gente fala sobre isso. O dia da vinda de Jesus era um dia espetacular, irmão, que ia redimir Israel, ia restaurar o povo de Deus, ia remir, restaurar, transformar. Eu não conseguiria trazer todas as profecias que anunciaram a vinda de Jesus, são muitas profecias. Eu trouxe 3 das mais conhecidas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que Jesus era da descendência da mulher. Ele é um descendente da mulher, a ponto de dizer que declara assim: colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uma mensagem já anunciada há anos, no início das Escrituras, no livro da origem, que é o Gênesis, anunciando que Jesus nasceria, que esse Jesus teria o seu calcanhar ferido, mas que aquele que feriu o calcanhar de Jesus teria também a sua cabeça esmagada. Preste atenção nisso. Jesus foi ferido, ele precisou ser ferido, só que o mesmo calcanhar que estava ferido por causa dos nossos pecados, e Satanás o feriu, foi o mesmo calcanhar, e a Bíblia declara que esmagou. O apóstolo Paulo fala que em breve Satanás esmagará a cabeça, ou melhor, em breve Jesus esmagará a cabeça de Satanás. É uma profecia. Uma das profecias lindas do homem que mais profetizou a respeito de Jesus foi o profeta Isaías. Em Isaías capítulo 7, versículo 14: portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Dos milagres do nascimento de Jesus é justamente o nascimento virginal. Jesus nasceu de uma virgem, de uma mulher que nunca se deitou com homem algum, que era Maria. Isso não faz dela uma mulher que deve ser adorada, mas deve ser honrada, com certeza, porque teve fé, se preparou, se guardou. Uma das mensagens mais lindas, outra mensagem poderosa também, profetizada por Isaías capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, que hoje, até mesmo quando eu li esse texto, meu coração se encheu com uma palavra tão poderosa, que diz assim: mas para a terra,
para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Isso é o nascimento, irmão, isso é o Natal. Você vai entender isso hoje, você vai desconstruir, você não vai permitir o diabo apagar Cristo da sua mente, do seu coração, dos seus dias, e você permitir outras coisas inundar o seu coração. Olha que palavra poderosa que o profeta profetizou a respeito de Jesus. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, ele declarou: resplandeceu a luz. Os profetas, o próprio apóstolo Pedro diz que todos os profetas, ou grande parte, não sei se ele estava generalizando, dizendo todos, mas grande parte dos profetas que profetizaram a respeito de Cristo, eles gostariam de ter vivenciado o que eles profetizaram. Imagina Isaías profetizando sobre isso e ansioso, desejando ver esses dias, os dias em que até a Galileia dos gentios, que era um lugar de obscuridade, de treva, de escuridão, uma grande luz brilharia naquele lugar. Aqueles que viviam na região da sombra da morte, de repente, uma luz iria clarear todas as coisas. É incrível que se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Mateus, você vai ver que por 5 vezes apareceu a palavra sonho. Deus falou através de sonho. Outra curiosidade, você vai ver mais ou menos por cerca de 4 vezes a palavra dita assim: para que se cumprisse o que fora dito. Para que se cumprisse o que foi dito. Quer ver? Eu sei que você não está duvidando, mas eu vou trazer para você. Não ia fazer isso, mas agora eu vou. No versículo 21 do capítulo 1 diz: ela dará à luz a um filho e lhe colocará o nome de Jesus. Não, no versículo 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Versículo 22 do capítulo 1. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo de número 15 do capítulo 2. E lá ele ficou até a morte de Herodes, ou seja, Jesus ficou no Egito até a morte de Herodes. Por quê? Para que se cumprisse o que fora dito. Se você for para o versículo 17, também diz assim: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Versículo de número 23. E Jesus foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que também se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Jesus tem mais de 300, 400 manuscritos que comprovam a existência de Jesus. Há evidências claras de que o nosso Cristo, o nosso Senhor, Ele esteve nessa terra. Ele foi, de que aquilo que está escrito realmente são fatos que foram vivenciados por esses homens. Às vezes o diabo coloca na cabeça de um, na cabeça de outro, que Jesus é coisa da sua cabeça. E muitos acreditam. Muitos têm um evangelho raso, um evangelho onde eles não têm Cristo como fundamento, onde eles não têm Cristo como a realeza da sua vida. Muitos vão a uma igreja, mas não creem no Cristo verdadeiro. Esse Cristo da história que viveu, que veio a essa terra, dando continuidade no versículo 18, ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Coabitar era relacionar-se como marido e mulher. Era se relacionar. Mateus se preocupa em registrar o anúncio do nascimento de Jesus justamente para José, que foi o que eu iniciei falando. E José, você vai ver em que lugar, em que, como diz o ditado, em que sinuca de bico que José estava, irmão. Você vai ver. Para José lidar com essa história de que a sua esposa, ou futura esposa, de repente aparece grávida, não era uma notícia tão fácil de lidar. A ideia de estar desposada era uma espécie de um noivado, onde ela já era a prometida de José, José já era o prometido de Maria. A única coisa que poderia agora invalidar esse casamento era justamente um adultério. Era justamente uma carta de divórcio. E é incrível que quando José recebe a notícia, de repente, Maria, eu nunca me deitei com você. Como que você está parecendo grávida? Não, foi o Espírito Santo, José. Se você, irmão, se você não entrar nessa história junto comigo, você vai ficar panguando aí. Se esforça um pouquinho, você vai conseguir. Imagine você no lugar de José. Oi, amor, bem, tô grávida. Eu não fui. Não foi eu, não. Não, mas eu tenho notícia para você, eu tô grávida do Espírito Santo. Que? Então a gente lê isso, irmão, como se a gente estivesse lendo um gibi. Mas entra na história. Entra, seja o homem da história. Entra, seja o José agora. Como que você lidaria com isso? Como que você lidaria com essa situação? Não, mas calma aí, Maria, não, me explica direito. Na verdade, eles já estavam, estar desposada é um casamento já. Eles só não tinham concretizado ainda o ato, só não estavam já se relacionando. Mas estar desposada já era, não tinha mais como voltar atrás. Eles são marido e mulher. Só que eles não tinham se deitado. Mas agora aprenda com esse homem de Deus uma lição importante. Aprenda. Aprenda com esse homem de Deus. A Bíblia fala que José, ele era um homem justo. Um homem justo, versículo de número 19 do capítulo 1. Ele era um homem justo. E a Bíblia fala assim: e ele não querendo a infamar, ele resolveu romper a união em segredo. Ele resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. A Bíblia deixa claro que José era um homem justo. E a sua atitude deixou claro que José era um homem incrível. Porque presta atenção, ele protegeu quem? Maria. Ele só tinha duas formas de sair desse lugar, desse relacionamento. A primeira era dar uma carta de divórcio pública para Maria. Você sabe o que aconteceria com Maria? Apedrejamento, morte. Era o que a lei dizia. A segunda condição era José abandoná-la secretamente, dando uma carta de divórcio, porém secreta. E o que ele pensou? Se eu tornar isso público, ela é apedrejada. Como ele era um homem justo, temente a Deus, ele disse: eu vou embora na calada da noite. Vão me dizer que eu, mas paciência. Vão dizer que eu só engravidei ela e fui embora, mas é desse jeito que eu vou fazer. E a Bíblia fala que aqui aparece até a primeira vez que Deus fala no Novo Testamento, assim, na evidência do livro de Mateus, apesar de estar na lei aqui, mas na evidência do livro de Mateus, a primeira vez que aparece que Deus falou
com um homem, com uma pessoa, através de sonho. E isso aconteceu 5 vezes. No capítulo 1 e no capítulo 2 apareceu 5 vezes Deus falando com pessoas através de sonho. Não estou falando aquele sonho que você dorme de barriga cheia, com a barrigona para o alto, e vem contando, né? E vem falando sonhos mirabolantes. Não, Deus falou. E a Bíblia fala que Deus, ele falou com José. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, outra coisa, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Opa, aí já é outra coisa, irmão. Uma coisa era Maria chegar para José dizendo que estava grávida. Outra coisa agora era o anjo do Senhor aparecer para José dizendo assim: José, não vai embora, não abandona o barco, não desiste. Olha as lições que a gente aprende com o nascimento de Jesus, hein? Não abandona o barco, não desiste, não vai embora, não se entrega. Mas eu estou confuso, eu sei que você está confuso. Vamos lá, constrói a ideia. Eu sei que você está confuso, eu sei que você está com incerteza, mas eu estou chamando você para ser um parceiro comigo. Você quer? Você quer ser parceiro comigo nessa obra? Qual que é então, Deus? Então você vai ter que ser o pai de Jesus nessa terra. Vai ter que ser o pai de Jesus nessa terra. Você vai ter que... Não, mas e o falatório que isso não vai causar? Imagina o falatório que não causaria, né? Você viu, mulher? As irmãzinhas do ciclo de oração, que gostam de conversar depois do ciclo de oração. Você viu, mulher? Maria está grávida. Não esperaram o dia, não. Crente não gosta de fofocar, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Crente não gosta muito, não. Só um pouquinho. Quando é dele, ele... Crente é engraçado. Quando é coisa dele, ele fica em silêncio. Mas quando é dos outros, ele se viu, mulher. José, você viu? José já engravidou a menina. Estava exposto. É o que aconteceu. Será? Você acha que não teve falatório? Você acha que não teve pessoas criticando José e Maria? Se vocês não esperaram. Que história é essa? Do Espírito Santo. Ah, conta outra, Maria. Conta outra, José. Você está de brincadeira, você não esperou a menina. É. As pessoas acham que o que aconteceu lá atrás, irmão, é coisa de outro mundo. O que acontecia lá atrás, não, só acontecia lá. A gente fala assim: nossa, as coisas mudaram. Lá, antigamente, as pessoas não faziam essa barbaridade, não. Paulo mandou uma carta para a igreja de Coríntio, dizendo assim: você que está pegando a esposa do seu pai aí na igreja. As pessoas falam assim: não, as coisas aconteciam só lá atrás, não acontece hoje não. E Paulo falando: ei, você é menino que está pegando a sua madrasta, a esposa do seu pai, para com isso, viu? Você, varão, o que é isso? Botar saia, você vigia, viu? E Paulo, as coisas já aconteciam lá atrás. Mas a Bíblia deixou claro que José era um homem justo. Irmão, você quer andar com Jesus, você quer cumprir o propósito de Jesus, você vai entrar por lugares realmente de incerteza e desafios incríveis. Incríveis. Outra lição importante que José me ensina, irmão, que é incrível. José não forçou a barra. Eles nunca tiveram uma relação sexual enquanto Jesus não tivesse nascido. Se concretizando também de que Jesus nasceria de uma mulher que nunca teria se deitado com homem algum. Isso é sinal de pureza. José respeitou Maria, respeitou o Cristo e nunca se deitou com ela. O ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo realmente. A Bíblia fala que o Espírito desceu sobre ela e envolveu ela. Ela foi envolvida pelo Espírito. Ela gerou. A mesma palavra que diz que o Espírito Santo se movia lá em Gênesis capítulo 1, sobre a face das águas. Mover-se ali era gerar. A mesma palavra no original usada quando o Espírito de Deus envolveu Maria por completo e gerou.
ela gerou, ela teve um filho. O incrível que você percebe que é um desafio para José estar nesse lugar, suportar esses dias, com certeza. Deus teve que contar com um homem justo, íntegro. Meu Deus, o coração de José era incrível, porque era um cumprimento de promessa. Você pula para o capítulo 2, a Bíblia já registra que aquilo que era promessa agora se torna realidade. A promessa da vinda do Filho de Deus, a promessa daquele que restauraria o reino de Israel, agora se cumpriu. O capítulo 2 começa tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. E Mateus deixa claro: em dias do rei Herodes. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Irmão, porque vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. Pega os detalhes das escrituras. Eles não dizem assim, porque nós vimos uma estrela. Não, nós vimos a sua estrela e nós viemos adorá-lo. Não, calma. O eterno, o glorioso, aquele que não se limita a tempo, agora entrou no tempo. Eternidade é a ausência de tempo. Não tem dia, não tem hora. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, para mim e para você. O eterno agora entrou no tempo. Aquele que é infinito foi concebido no ventre de uma virgem, e ele nasceu numa estrebaria. Aquele que nem os céus dos céus podem conter, agora ele foi enfaixado em panos em uma cidade que se chama Belém da Judéia. O Criador do universo vestiu pele humana, andou entre nós. Seu nascimento é o único celebrado na história. Não se celebra Buda, não se celebra Maomé, não se celebra outros que morreram, porque morreram. Jesus é celebrado e perseguido porque está vivo. Ninguém se incomoda com o morto, irmão. Ninguém. A perseguição ao cristianismo se dá porque Jesus ainda continua restaurando homens, restaurando famílias, curando pessoas. A perseguição ao cristianismo continua porque Jesus ainda continua libertando pecadores do tráfico, da prostituição, ele dá libertação para aquele que está escravo de Satanás. Ele continua fazendo, porque ele está vivo. Ele está vivo. O Criador que vestiu pele humana, andou entre os homens, é celebrado até hoje. Por quê, pastor? Porque ele ressuscitou. Ele está vivo, ele vive entre nós. Ele é amado e odiado ao mesmo tempo, é incrível. Justamente porque ele está vivo. Jesus não está morto. Um homem morto não incomoda ninguém. Agora, o que se cumpriu, o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que antes as pessoas olhavam, estava lá na eternidade, agora está presente entre os homens. O Deus, eu fico incrível, eu acho incrível. Não, eu vou continuar, não vou falar não vou perder tempo com isso não. O Deus Emanuel agora está presente entre os homens. Ele é Deus conosco. O que significa Emanuel? Deus entre os homens, Deus presente, Deus conosco. E a história bíblica garante que Deus foi Deus sobre o homem. Deus foi Deus entre o homem. E Deus é Deus no homem. A história garante isso. As escrituras garantem isso. Deus havia falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A Bíblia fala isso. Mas agora Deus não fala através de um profeta. A história bíblica, a narrativa bíblica garante que Deus vem pessoalmente, na pessoa de seu Filho Jesus, para armar a sua tenda entre nós. Não é mais Deus enviando um profeta.
Não era mais Deus falando através de um sacerdote. É Emanuel. É Deus presente, é Deus agora, é Deus em nós. Tudo que Deus carrega, tudo que Deus é, foi derramado em Jesus. Você tem noção disso, irmão? Imagina se eu estivesse dizendo agora assim, ó, Deus vai te dar uma resposta essa semana de vitória. Imagina como você estava pulando dessa cadeira. Mas uma mensagem como essa, de que Deus é real, de que Deus é presente. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Vai, dá um glória aí, irmão, nessa mensagem. Vai, você vai conseguir. Quando você ouvir alguma coisa que glorifica o nome de Jesus, você dá um glória. Amém? Quando você vir história da carochinha, profecias infundadas que você não sabe o que vai acontecer, teu celular vai tocar amanhã às 7 da manhã, e toca mesmo, é a Clara te ligando, te acordando, te enchendo o saco. Profecias, ou melhor, palavras como essa, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é. Ninguém conhece Deus se não for por Jesus. Com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Olha que evangelho poderoso. Não é mais somente Deus sobre nós. É Deus em nós, é Deus conosco, é Deus presente. Uma evidência clara de que Ele está entre nós. De que Cristo habita no meio do seu povo. Jesus chegou, nasceu em Belém. Nos dias do rei Herodes. Eu estudei um pouquinho. Fiz questão de ler um pouquinho sobre quem era esse Herodes. Eu diria para você, um dos homens mais sanguinários que já se passou nas escrituras, que a Bíblia registrou. Um dos homens mais sanguinários que já se expressou nas escrituras bíblicas. Matava sem dó, destruía sem dó. Aquele homem que ele não permitia ninguém governar. Ele era a autoridade máxima naquele lugar. Ele não permitia ninguém governar. Ele matou os próprios filhos, porque ele tinha medo dos seus filhos tomarem o seu governo. Ele matou a própria esposa, para que nunca ela tentasse conspirar contra ele. Ele matava. Quando ele ouviu dizer que de repente se levantaria, que estava se levantando, nascendo naquele período, um menino que se tornaria rei dos judeus, ele falou assim: jamais, manda matar. Só que a primeira artimanha de Herodes, com a sua sagacidade, a malignidade do coração de Herodes, foi quando ele pega os magos que estão indo, que viram a estrela de Jesus, estão indo visitar. Herodes pega e ele fala assim: não, onde vocês estão indo? A gente viu uma estrela de Jesus, ele é o rei. Falando para Herodes que aquele menino que estava nascendo era o rei dos judeus. Imagina o coração de Herodes se enchendo naquela hora, engolindo. Mas a estratégia dele foi: tá bom, quando vocês encontrarem onde o menino está, me fala onde é, porque eu quero ir também adorá-lo. Nunca que Herodes ia adorar Jesus. Ele queria saber onde estava Jesus para matá-lo. Os homens foram, os magos foram, pararam justamente na cidade de Belém, numa estrebaria, encontraram Maria, José, creio eu que algumas pessoas em volta, amamentando Jesus, cuidando de Jesus. Os magos trouxeram-lhe incenso, ouro e mirra, presentes para rei, presentes que deixaria a próxima geração de Jesus ainda milionária. Esses homens, eles estudavam astrologia, as estrelas, e eles descobriram, através possivelmente de Daniel, que uma estrela anunciaria um grande rei que nasceria naquele tempo. Era Jesus. Herodes tinha dado uma ordem para os magos: quando vocês descobriram onde ele está, fale para mim onde ele está, que eu quero ir lá. Naquela noite, quando eles encontraram Jesus, a Bíblia fala pela segunda vez, Deus fala através de sonhos.
E a Bíblia diz que Deus apareceu em sonhos para os magos e disse assim: volta por outro caminho e não diga para Herodes que vocês encontraram o menino Jesus. Herodes ficou furioso. Ele falou assim: só tem uma estratégia, matar todas as crianças abaixo de 2 anos. A história diz que Jesus tenha nascido ainda um pouco antes ainda do ano 0, por volta do ano 6 depois de Cristo, basicamente isso. Então a estratégia era, ele fez um cálculo de idade: se eu matar todos os meninos abaixo de 2 anos, Jesus pode estar nesse lugar. Pela terceira vez, Deus fala agora através de sonho, dizendo: José, pega o menino e vai para o Egito. Se cumpre outra profecia dizendo que do Egito Deus tirou o seu filho. José pega a sua família, sua esposa, e vai para a terra do Egito, e fica alguns anos no Egito. Fica lá. De repente, Herodes morre. Jesus continua vivo, tá? Mas Herodes morreu. Seu maior perseguidor morre. E agora Deus novamente, pela 4ª vez, aparece para José. Não foi para Maria, foi para José, dizendo assim: José, pode voltar. Porque agora Herodes morreu e você pode voltar em paz para a cidade onde você deve estar. Perceba que Deus sempre esteve no controle da história. Como diz o pastor Luiz Hermínio, gosto disso. Deus tem um senso de humor incrível. Quando Faraó queria matar Moisés, Deus escondeu Moisés dentro da casa de Faraó. Quando Herodes queria matar Jesus, Deus escondeu Jesus lá no Egito, no lugar que Satanás nunca imaginava que Jesus estaria. O senso de humor de Deus é incrível em lidar com a história. Deus se diverte. Mas agora, no versículo 2, e perguntaram, depois do nascimento: onde está o recém-nascido? Nós viemos adorá-lo, vimos a sua estrela. Tem um livro, eu tenho até em casa esse livro, nunca li ele todo, mas o tema desse livro eu fiz questão de colocar aqui, que se chama Um Rei entre os Pobres. Jesus agora nasce em uma estrebaria. Se cumpre a profecia de Números capítulo 24, versículo 17: eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto, uma estrela que surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Era uma profecia. Foi sobre essa profecia que os magos foram ao encontro do menino Jesus. Mas agora, esse Jesus nasce em um lugar incrível, em Belém, a cidade de Davi. Belém, que é conhecida como Casa do Pão, conhecida como Belém da Judéia, conhecida como a cidade de Davi, tinha esse nome. Era um lugar incrível, mas Jesus estava entre os simples. Jesus estava numa estrebaria. Sabe por que Jesus estava numa estrebaria? Porque na cidade não tinha lugar para Jesus. A casa do pão. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mas agora, na casa do pão, conhecida como a casa do pão, o pão da vida não tinha mais espaço. Não, calma, alguma coisa está errada. Agora, na cidade de Davi, um homem que veio da linhagem, da descendência de Davi, na cidade de Davi também não tinha mais espaço para ele. Isso começa a ser estranho, porque o rei, o Salvador, já não tinha mais lugar para ele. Foi colocando de escanteio, foi deixando de lado, foi colocando Jesus para cá, Jesus para lá. Não, aqui está cheio. Não quero forçar a barra com o texto bíblico, mas deixa eu pensar um pouquinho. Não, aqui não tem lugar. Tá bom, então deixa eu bater em outra porta. E aí, aqui também não dá, tá cheio. Não tem espaço. Pô, mas Maria guardava. Você sabe quem eu estou carregando aqui? Não, muitos não sabiam. Ela sabia, mas muitos não sabiam. Você sabe quem eu estou carregando aqui? Tá bom, vou tentar em outra porta. Vai lá, vai em outra porta. Não tem espaço. Sei lá.
Acho que parece um pouco a minha geração. Parece um pouquinho só, não muito, a minha geração. A igreja desses dias, que está disposta a caminhar sem Jesus, hein? Ela está satisfeita com uma árvore de Natal, com panetone, com chocotone, com um culto master, hiper, mega revelativo? Deixa Jesus um pouquinho de lado. Está disposta a fazer culto sem Jesus? Está disposta a fazer casamento sem Jesus? A criar filhos sem Jesus? Estão dispostos a prosperar, a enriquecer sem Jesus. Pastor, que loucura! Não, é verdade. Não enriquecem para Jesus, enriquecem para si. Não criam filhos para Jesus, criam filhos para si. Não constrói igreja para Jesus, constrói igreja para prosperar. E muitos não estão sabendo mais o que se fazem mais, não sabem mais para onde ir. Jesus está de lado. É isso que tem acontecido. Por quê? Porque eu não tenho tempo para Ele. Eu não tenho. Eu não tenho tempo para Jesus. Eu estou trabalhando muito, prosperando, enriquecendo, estudando. Você pode ficar nervoso, não estou falando nem de igreja, tá? É simples. Pergunta para algum crente aqui: qual foi a última vez que você pegou as escrituras e meditou nela? Pastor, acho que no culto. Não lembro. Sobre isso que eu estou falando, não estou falando de igreja não. Você acredita que tem muitos desigrejados por aí, que estão lendo mais Bíblia, tem mais teologia, estão orando mais do que muitos crentes que estão na igreja de domingo a domingo? Sabe por quê? A hospedaria está muito cheia. O coração está cheio. Jesus está se perdendo por uma festa de final de ano. Jesus está se perdendo não porque ele é fraco, mas porque é mais importante muitas outras coisas. Tem gente que quer ter um casamento bom, mas não quer Jesus. Tem gente que quer ter uma família exemplo, mas não quer Jesus. Tem gente que quer enriquecer, está batalhando para ser rico, milionário, mas não quer Jesus. Um rei entre os pobres. Aqueles que têm as suas contas bancárias abarrotadas de dinheiro. Alguns entenderam, estão prostrados no pé do homem da Galileia. Esses entenderam que o lugar mais alto não é onde alguém bate palma para você, mas é nos pés do homem da Galileia, daquele que entrou na Galileia dos gentios para trazer luz. Dinheiro não traz luz. Prosperidade, riqueza, construir. Isso é muito bom, irmão. Eu quero isso. Mas não vale a pena construir tudo isso e quando Jesus chegar e falar: tem lugar e não tem, Jesus, está muito cheio. Então tá bom, de repente José e Maria encontram uma estrebaria. Sabe o que é? Você sabe o que era uma manjedoura? Tipo, vamos pegar um exemplo. Tá vendo isso daqui? Quem tá vendo? Abre o olho que você vai ver. Era tipo um lugar onde colocava ração, comida para os animais. Então acredito eu que José olhou: Maria, tem isso daqui, serve? Colocou ali, forrou, betumou, colocou ali, colocou Jesus ali. E estava ali Jesus, um rei entre os pobres. Simples, humilde, na cidade de Belém. Pessoas completamente diferentes. O seu povo não quis vê-lo. O seu povo não queria. Se pudesse, matava ele. Mas os magos, os cegos, a mulher cirofenícia, esses viram que aquele homem não era normal, que era um rei vestido de glória, manifestando a imagem do próprio Pai entre os pobres miseráveis.
Eu quero te fazer uma pergunta, entre uma das primeiras que eu vou fazer nessa noite. Onde Jesus está na sua vida? Onde Jesus está? Vamos refletir. Natal não é só comilança não, e gastança, dívida para janeiro, fevereiro, não. Natal é Ele. Onde Jesus está na sua vida? Onde Jesus está para você? Não, pastor, estou conquistando e a hora que eu tiver tempo eu vou buscá-lo. Eu preciso casar primeiro. Não, eu preciso me formar primeiro. Não, eu preciso ter uma família estruturada para depois E às vezes Jesus está no simples, no humilde, no que não sabe falar direito, mas Ele está ali. É um rei entre os pobres. Onde está Jesus em nossa vida? Colocado em lugares de desprezo, porque não tem espaço? Eu creio que é um tempo, que é chegado esse tempo onde nós precisamos nos conscientizar sobre quem Jesus é. Sobre quem Jesus é. O quão importante Cristo é para mim e para você. O quão importante viver para Jesus. O quão real é viver para a glória dEle, centralizado nele. Isso nunca vai te impedir de prosperar, de crescer, de estudar, de ganhar, de possuir, de conquistar. Meu Deus, você pode enriquecer, ganhar o mundo inteiro. Mas se você não tem lugar para Jesus na sua hospedaria, isso tudo é farelo. Isso tudo é farelo. A maior riqueza de um homem é o quanto que ele tem de Jesus. A maior riqueza de um homem é o quanto ele tem de Jesus e o quanto Jesus tem dele. Então corra, construa, conquiste tudo que você quer. Mas não deixe Jesus isolado, não bote Jesus de canto. Não destrua teu relacionamento com Ele a troco de dizer não. Eu preciso primeiro cuidar de mim. É tempo de olharmos para Jesus. Se levante do seu lugar. Nessa noite nós podemos fazer uma coisa só: reconhecer que talvez Jesus não esteja no lugar certo em nossa vida. E a forma de você fazer isso é se recompondo em oração. Se recompondo em oração. Faça isso nesta hora. Se tiver alguém nesse lugar que de forma pública, consciente e clara deseja levantar as suas mãos e reconhecer e colocar Jesus no centro da sua vida, levante suas mãos. Se você desejar isso, levante suas mãos e nós gostaríamos de orar com você. Se tem alguém nesse lugar que quer reconhecer Jesus, tem um jovem ali, é isso? Você está levantando a mão? Levanta um pouquinho mais alto. Amém. Tem outro jovem aqui também, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles. Posso chamar vocês aqui na frente? Vocês podem vir? Vem aqui. Tem mais alguém nesse lugar que gostaria de realmente dizer para Jesus que não dá mais para colocar ele de canto? Talvez você é até um crente já, irmão, mas você está vivendo. Vem aqui, por favor. Qual o seu nome? O Marcelo e o João estão aqui. Nós vamos orar por eles. Eu acredito que eles entenderam nessa noite, de forma clara e de forma tão simples, que Jesus, ele é mais do que
que ouro, do que prata, do que relacionamento. Jesus é tudo em todos. Jesus tem que voltar a ser o centro da vida da igreja, da nossa vida, dos filhos de Deus. Ele precisa, irmão. Não é porque eles, não é que Deus precisa, é porque nós precisamos. Senão você vai conseguir burlar sua mente, seu coração, de que você consegue sem Jesus. Eu conheço muita gente que já conseguiu enganar a sua mente de que consegue caminhar sem Jesus. Eles têm uma religião, às vezes eles até congregam, mas nós precisamos dele. Levante suas mãos para cá. Eu vou chamar os pastores. Pastor Roberto, faz essa oração com eles.